A ideia de fazer a primeira parada em Mogi Guaçu surgiu com uns amigos, conversando com alguns amigos, mas quando a gente decidiu realmente que ia colocar a mão na massa e fazer essa parada acontecer, nós estávamos na casa de um amigo nosso, o Cris, então a gente pediu auxílio para ele, porque o Cris já fazia parada em São João da Boa Vista. E era o nosso primeiro ano aqui em Mogi Guaçu. Foi uma parada bem bonita de 2012. Ela desceu ali da Praça da Capela e ela foi até o Parque dos Engás. Mas ela foi bem bonita e foi muito cheia. Isso aconteceu em janeiro de 2012. As conversas sobre fazer uma parada LGBT em Mogi Guaçu já vinham desde antes disso. Mas em janeiro, então, a gente toma essa decisão do ano de 2012. Quando a primeira parada LGBT+, de Mogi Guaçu acontece, a gente traz como tema Mogi Guaçu pela cidadania, vote contra a homofobia. Aí, depois de tudo que aconteceu, né, vamos pôr o trio elétrico na rua, que é a coisa mais tchan, né, da gente, né. Aquela tensão, né, tipo, põe o trio e não vem ninguém, aí vem meia dúzia de pessoas ali, mais uma meia ali, aí de repente juntou uma multidão muito grande, que foi na Avenida 9 de Abril. A gente desceu a avenida inteira. Quando juntou todo mundo e a gente viu aquela multidão de pessoas assim, foi muito bom. E segundo os dados, foi de 5.000 pessoas para a primeira parada. Trazer temáticas, discutir assuntos que são sérios dentro da parada é um dos nossos objetivos, se não o principal. Apesar da parada acontecer de maneira muito festiva, muito alegre, ela traz uma mensagem muito séria por trás, né? E a gente usa essa forma de manifestação, esse mecanismo de manifestação, que é o da dança, é o dos encontros, é o do abraço, do beijo, do afeto, porque é uma maneira diferente da gente poder reivindicar aquilo que a gente pleiteia, aquilo que a gente precisa para a nossa comunidade. Muitas pessoas, inclusive, julgam ou falam sobre essa não ser a maneira mais adequada de se reivindicar algum direito, mas a parada, ela tem uma história por trás, né? A gente precisa observar o porquê das paradas, o porquê dessas marchas, por que elas acontecem. E elas acontecem, elas trazem um significado muito importante, porque elas acontecem devido a uma história que aconteceu nos Estados Unidos lá em 69. Então a primeira parada, como nós conhecemos hoje em dia, o mundo, aconteceu lá atrás. Quando um bar chamado Stonewall é invadido por policiais, eles atacam aquelas pessoas que frequentavam o bar. Essas pessoas se reúnem depois, então, e em marcha saem andando pela cidade de Nova York para reivindicar o seu espaço, né? Para reivindicar que os locais sejam também ocupados por elas. Então é daí que surge a ideia de fazer a parada como nós conhecemos hoje em dia, como uma celebração, né? Como uma maneira da gente poder expressar para o mundo aquilo que a gente é e como a gente é. Em 2013, a gente faz a segunda parada e ela vem um pouco mais completa do que a primeira, que ela vem com toda uma semana de programação, né? Então são exposições fotográficas, exposições de esculturas, pinturas. Então a gente faz uma semana da diversidade e a gente encerra essa semana da diversidade justamente com uma parada do orgulho. Eu não consigo falar da parada sem passar pela minha amizade com o Bruno Mendonça, que é o idealizador da parada LGBT de Mogi Guaçu. Eu conheci o Bruno mais ou menos em 2010. A partir daí a gente foi ficando cada vez mais amigo e ele sempre teve essa vontade de fazer essa parada aqui na cidade. Pro segundo ano a gente troca a equipe também, que colaborou para fazer a primeira parada, porque o Mike, que foi um dos idealizadores, comigo lá em 2012, ele acaba se mudando para São Paulo. E o Cris, que nos ajudou a fazer a primeira parada aqui com todas as instruções, ele já deixa a gente caminhar com as próprias pernas. O ano foi de 2013, onde eu me apresentei na segunda parada gay de Mogi Guaçu, onde tudo começou, né? Foi onde eu dublei Whitney Houston, o público maravilhoso, a plateia esplêndida, foi incrível fazer parte até onde eu tô até hoje, fazendo parte dessa parada. Na segunda parada, a gente tem a participação do Dino Motorrosa também, que é uma personalidade muito bacana de Campinas e que na época em especial fazia muito sucesso, aparecendo em programas da Eliana, programas da Record, uma moto gigantesca que ele tinha, uma moto toda rosa, toda estilizada.
ele vem para a parada de Mogi Guaçu também, o que é muito bacana. A gente tem atrações maravilhosas, um corpo de artistas incrível que vem trabalhar com a gente a partir da segunda parada também, e de profissionais por trás dos palcos ali, por trás das imagens. Eis que chega então 2014, a terceira edição da nossa parada. Nós preparamos algo ainda maior do que na segunda edição, né? Fizemos ali, desenvolvemos um seminário, e para esse seminário, o primeiro seminário LGBT de Mogi Guaçu, nós convidamos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e eles estiveram conosco nesse primeiro seminário. A gente começa a expandir os braços da organização, levando palestras para universidades que a gente tem aqui na nossa região, né? Para Faculdade Franco Montoro, a gente leva algumas palestras, a gente leva para Maria Imaculada, Santa Lúcia, para a Faculdade de São Francisco também, na época, né? E a Defensoria Pública faz um papel muito interessante em Mogi Guaçu. A gente começou a ter alguns problemas ali, quanto a apoio, quanto a alguns núcleos políticos ficarem incomodados com o que a gente estava fazendo até então, né? Que a gente vinha fazendo. E o seminário sai, a nossa semana de eventos sai. Mais uma vez a gente faz uma semana cultural bem longa, então a gente tem vídeos, exposição de cinema LGBT, a gente tem exposição de cultura, de fotografia, de artes plásticas. Só que a parada não acaba acontecendo ao final dessa semana de eventos, porque a gente não conseguiu angariar fundos, recurso financeiro mesmo, para pagar a estrutura básica da parada. Tem as dificuldades de colocar essa parada na rua, tem a turma que fala eu apoio, e aí só apoia mesmo de boca, a hora que vai precisar ter o nome mesmo vinculado a alguma coisa LGBT, já tem alguma desculpa que não pode apoiar mais. Órgãos públicos que parece que ao invés de facilitar, dificultam, principalmente da cidade, dificulta muito que a gente coloque essa parada na rua. Mas no final das contas tudo sai, porque também o Bruno é raçudo, sabe? Com ele você vai brigar com ele, você vai baseado, porque senão você vai perder. Um empresário aqui de Mogi Guaçu na época entra em contato comigo porque vê essa reportagem, né, falando da anulação da terceira parada no jornal da cidade, e me oferece a estrutura. Então a gente reagenda a parada, que seria em setembro também, para dezembro, para o dia 14 de dezembro. E fazemos a parada no dia 14 de dezembro graças a esse empresário, que hoje já é falecido, mas é uma pessoa muito querida, foi uma pessoa muito querida também. Eu me lembro que na época ele não quis que o nome das suas empresas estivessem atrelados à parada. E a gente sabe por que isso acontece. Muitas empresas até hoje fazem isso. Eles colaboram conosco, mas não querem atrelar a sua marca, porque sabem que nós estamos numa cidade que é conservadora. Muito desse conservadorismo, né, ele acaba refletindo nesse tipo de ação, de atitude, de manifestação e tudo mais. E se as pessoas sabem que algumas empresas estão colaborando com um manifesto que está aí por direitos, por liberdade, eles acabam promovendo boicote. Então a gente sabe que isso vai acontecer, e isso acontece até hoje, mas eu agradeço muito, porque se não fosse ele, a gente não teria tirado a terceira parada do papel. Nessa terceira edição, o tema nosso é pela regulamentação do nome social. Esse era um tema que estava muito em voga naquela época. As pessoas transexuais tinham muito desejo de corrigir a sua documentação ali, né? De poder retificar o seu nome e usar o seu nome de fato, o seu nome social, o nome com o qual ele identificava a sua sexualidade ou o seu gênero. E a gente traz essa temática para Mogi Guaçu, então, na nossa terceira edição. Em 2015 a gente faz a nossa quarta edição, agora no dia 22 de novembro. E a gente traz como temática para a parada a necessidade de se falar sobre gênero nos ambientes educacionais. E a gente traz essa temática na quarta edição justamente porque a organização começou a ser muito procurada por escolas, por instituições educacionais para falar sobre sexualidade. As crianças estavam, né, apresentando muitos conflitos a respeito da sua própria sexualidade, de quem eles eram. A gente tinha alguns casos de abandono escolar, por causa da pessoa sofrer com preconceitos. E a gente começa a trabalhar e a atuar também nesses espaços, falando contra o preconceito, sobre a necessidade de se respeitar as pessoas.
quinta edição da parada foi uma edição muito bacana, né? Porque além de vir acompanhado com toda aquela semana cultural que nós costumamos realizar, nós recebemos em Mogi Guaçu o Washington Duarte. Washington Duarte hoje é uma atração conhecida nacionalmente, participou do The Voice, foi apadrinhado pela cantora Isa na época que ele participou do The Voice, então é uma voz muito potente. E antes do Washington Duarte ser essa voz muito potente nacionalmente, ele se apresentou na quinta edição da parada de Mogi Guaçu. Isso foi muito bacana, é legal a gente ver que um artista que se apresentou aqui nos nossos palcos, depois de algum tempo ele cresce e ele atinge níveis muito maiores que a gente jamais pensaria que eles conseguiriam atingir. Isso é muito bacana, é muito gostoso de se ver. Para a quinta edição, o tema foi "O seu voto define o seu futuro. Não vamos voltar aos porões da sociedade". E foi essa temática justamente que a gente trouxe, que a gente conversou ali com os participantes da parada, né? Da necessidade da gente ter um representante legítimo ocupando espaços de poder. E se em algum momento nós não tivermos uma pessoa que de fato faz parte da comunidade LGBT e tem consciência do seu papel, que é muito mais importante do que fazer parte da comunidade LGBT, inclusive, é ter consciência do seu papel. Se a gente não tem uma pessoa assim para nos representar, a gente precisa observar as opções que nós temos e fazer a escolha correta, né? Porque a gente pode estar colocando, a gente pode estar elegendo, colocando no espaço de poder alguém que quando chegar lá vai criar ali mecanismos, obstáculos que vão prejudicar a nossa vida. Então a quinta parada vem com essa temática que eu considero extremamente importante. Na sexta edição da parada, nós trazemos de volta, né, à tona a temática sobre gênero. A necessidade de se discutir gêneros em todos os tipos de ambientes. E para a sexta parada a gente tem, né, um reconhecimento muito especial por parte do governo do estado de São Paulo. Nós escrevemos a nossa parada num edital estadual e nós fomos contemplados pela primeira vez. Até então isso nunca tinha acontecido. O espaço, além de mim ter conquistado na parada em fazer shows, me abriu um leque para mim estar trazendo muitas outras que são hoje minhas amigas. Eu fui convidado 1, 2, 3, hoje eu faço parte da direção artística do que faz acontecer todos os shows. E trazer bastante respeito e dignidade ao que a gente faz no nosso trabalho, né? São poucos minutos, mas com muita dedicação para todos que estão ali, né? Participando, assistindo. Então, para mim, se tornou muito gratificante de estar participando e ser hoje quem eu sou dentro da parada gay daqui de Mogi Guaçu. E essa contemplação vem em boa hora nesse ano, porque nós não tínhamos mais uma vez recurso de jeito nenhum, não conseguimos patrocínio suficiente para colocar a parada na rua. Então foi o que salvou a nossa sexta edição, que acontece, né, saindo ali da Praça da Capela, descemos até o Parque dos Engás, e a gente tem uma série de artistas, e eu não posso deixar de citar algumas drags que são extremamente especiais pra gente, né? Tem a Carla Albertoni, Mariana Hiller, Karine Spencer, Vanille Viper, Preti Lupon, a gente tem a Tena Oliver, a gente tem a Raika Evans, Jennifer Chloe, então Priscila Alfradique, é uma galera, né, que a gente traz para Mogi Guaçu e que se apresenta, que faz um trabalho fantástico, que se não fossem elas, a gente não teria a parada acontecendo. Eu me sinto até mal de não citar alguém nesse vídeo. E me perdoem meninas que estiverem assistindo, que não foram citadas aqui, mas vocês são absurdamente especiais. E se não fossem, vocês não estariam com a gente e nós também não teríamos o respeito de vocês e a gente sabe que a gente tem isso de vocês e eu agradeço de todo o coração. Quando a gente chega na sétima parada, como tema a gente escolhe Ninguém Vai Nos Calar. Nada vai nos fazer parar. Mas é até engraçado escolher esse tema para falar dessa parada, porque por muito pouco nós paramos e por muito pouco nós fomos calados. Foi o ano que a gente não fez inscrição para aqueles editais estaduais, a gente não tinha recurso para fazer, e ela saiu ali realmente com a contribuição da galera que estava trabalhando, de nós que estávamos fazendo a parada ali, dos nossos companheiros, de quem estava frequentando. A gente montou uma barraquinha para ajudar a pagar custo, que até o dia da parada a gente não tinha ainda o dinheiro necessário para pagar quem tinha fornecido som pra gente, quem tinha fornecido estrutura de palco.
E essa edição a gente levou para a Avenida dos Trabalhadores, para a escadaria da Avenida dos Trabalhadores. Choveu muito, eu me lembro, nesse dia, o começo da parada principalmente, com muita chuva, mas foi muito bacana ver o pessoal, porque eles estavam pulando no meio da chuva, eles estavam se divertindo ali, mesmo com aquela chuva que estava caindo, e a gente percebe quanto isso é importante para tantas pessoas. Às vezes a gente não imagina, né, o quanto aquilo é significativo, mas tem muitas pessoas que se guardam tanto, que guardam ali suas questões de sexualidade dentro da própria cabeça e que ficam martelando aquilo o tempo todo como se fosse algo absurdamente condenável, porque isso acontece por grande parte da sociedade. Mas você vê que as pessoas ali saem das suas casas, vão para o evento daqueles, se jogam na chuva para se divertir, para curtir aquele momento, aquele dia em especial, a gente percebe que o trabalho é muito importante e que é muito bacana fazer isso de verdade. Tem um propósito real ali, né, da pessoa se reconhecer, da pessoa se aceitar, e acho que isso ultrapassa qualquer barreira que a gente possa encontrar pelo meio do caminho. Na 8ª edição da parada é muito interessante, né? Nós estávamos já num momento político muito peculiar, em que a ministra, então, dos Direitos Humanos, a Damares, acaba dizendo que meninas usam rosa, meninos usam azul e que é assim que tem que ser. E a gente usa essa fala dela e traz para a parada de Mogi Guaçu, né? Com nem rosa e nem azul, somos multicoloridos. É o tema da nossa parada, então é realmente a ideia de enfrentamento a essa ideologia que acaba vindo lá de cima. E dá muito certo, essa parada é um grande sucesso também. E é um sucesso também porque a gente fecha uma parceria com a Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado de São Paulo, Centro de Referência e Treinamento para HIV/AIDS do Estado de São Paulo, vem para Mogi Guaçu também. E começamos um trabalho junto à Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu. Os casos aqui de HIV, né, estavam aumentando consideravelmente em todos os públicos, heterossexual ou público LGBT, mas em especial a gente precisa destacar que estava aumentando os casos de HIV e AIDS em adolescentes que estavam iniciando a sua vida sexual e em pessoas mais velhas, né, que até então não tinham uma vida sexual ativa, mas com o avanço da ciência começaram, né, a voltar a fazer sexo. E com esses casos crescentes de HIV, a gente sentiu a necessidade de trazer alguns tratamentos e mais informação para a Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu, e é por isso que a gente procura o governo do estado. O governo do estado vem para Mogi Guaçu, então, oferece uma capacitação para a rede municipal de saúde, que acontece no prédio do SENAC, e a partir daí começa a se estudar a implementação da PrEP em Mogi Guaçu, uma medicação que previne o contágio, a contaminação pelo HIV, que é extremamente importante, que hoje já faz parte do sistema público de Mogi Guaçu. Então é algo que deu frutos. Nós, mais uma vez, fazemos palestras, exposições, como já vinha acontecendo desde a 2ª edição da parada, mas a gente traz o Conselho Regional de Psicologia para atuar junto com a gente traz a OAB de Mogi Guaçu, que já atuava, inclusive, conosco, desde a 2ª edição da parada mesmo, e a gente traz a OAB do Estado também, para atuar em Mogi Guaçu. Então é uma equipe que a gente começa a mobilizar e que é extremamente importante, né? Porque dessa maneira a gente começa a pensar ações mais efetivas para a população LGBT. E não só para LGBT, na verdade, porque a PrEP, que é um tratamento que veio partindo desse ano, né, dessa edição, dessa semana de eventos, ela está disponível também para a população heterossexual. E a gente tenta fazer esse trabalho chegar o mais longe possível. Eis que chegamos em 2020, então em 2020 aconteceria a 9ª edição da Parada de Mogi Guaçu. Mas 2020 é o ano, né, em que a pandemia de Covid-19 assola o mundo todo. E nós não fazemos a parada, obviamente, jamais iríamos querer expor o nosso público, a nossa população, a qualquer tipo de ação irresponsável de aglomeração. Nesse ano, então, eu acabo entrando em contato com as drags, nossas parceiras, nossas amigas, para que elas enviassem vídeos gravados nas suas casas e nós disponibilizamos esses vídeos, drags, cantores, artistas, dançarinos,
galera do Grupo Elide, Felipe Scarin, que é um cantor aqui de Mogi Guaçu, um amigo muito querido também. Esse pessoal envia os seus vídeos gravados nas suas casas e nós fazemos um compilado. Postamos na nossa página do YouTube e isso acaba substituindo a nossa parada. Mas é interessante frisar que nesse ano também, né, a organização acaba entrando em contato com a Loriane Salve, de Aguaí, uma grande parceira, uma pessoa muito querida, extremamente responsável, inteligente, e ela nos fornece 400 face shields, aqueles protetores que os profissionais da saúde usavam em frente ao rosto, né? E doamos para a Secretaria Municipal de Saúde esse equipamento de proteção. Então a gente tenta trabalhar de todas as maneiras para colaborar de alguma forma com a sociedade de maneira geral. Nesse ano também nós fazemos uma inscrição para captação de recursos junto a uma associação internacional chamada Interpride. E nós conseguimos recursos suficientes para produzir, para fazer 10 cestas básicas. E essas cestas básicas foram doadas também para as pessoas que estavam passando por necessidades alimentares, né? Que estavam passando fome realmente, porque não tinham como trabalhar, não podiam sair das suas casas, não tinham um trabalho formal, e a gente tentou colaborar de alguma maneira para que eles tivessem, né, um pouco mais de conforto. Obviamente que foi uma ajuda muito curta, muito pequena, quase que insignificante, né? Mas eu acho que se a gente ajuda um pouquinho dali, um outro ajuda um pouquinho de outro lado, a gente consegue fazer uma rede de apoio bastante interessante. Dito isso, quando chega 2021, segundo ano da pandemia, nós novamente não vamos para as ruas, mas a gente faz uma produção de vídeos com 7 conteúdos diferentes. Em 2021, nós conseguimos nos reunir aqui no Centro Cultural de Mogi Guaçu para realizar uma sequência, né, de apresentações, né, que foi uma semana toda, cada dia era um show diferente, uma produção diferente, né? E naquele momento eu particularmente pensava muito a respeito da situação do Brasil em si, né? Muitas pessoas morrendo devido à falta de profissionalismo, de atitudes de alguns dos nossos governantes, não é mesmo? E a nossa equipe, a gente só pensava em levar um pouco de entretenimento e um pouco de alegria para a galera que estava em casa, que não podia sair. Essa produção de vídeo ela é encabeçada na época pelo meu amigo Alexandre Sampaio, que produz esse material, e nós fazemos entrevistas com médicos para falar sobre saúde sexual. Nós fazemos entrevista com partes da população LGBT, com pessoas da população LGBT, para falar um pouco sobre suas vivências. Nós falamos sobre o apagamento de pessoas negras na comunidade LGBT. Nós fazemos um tutorial de arte drag queen, para que as pessoas que assistiram ali, que assistissem, pudessem treinando um pouco, que tivessem interesse nessa área de trabalho, pudessem se preparar, né, para uma apresentação futura, para seguir essa carreira. Então a gente faz uma série de vídeos, são 7 produções ao todo, e que nós disponibilizamos um vídeo a cada dia, também em setembro, em substituição à parada física que nós faríamos. E foi muito bacana, foi mais uma vez a gente teve, né, a parceria com a Secretaria Estadual de Cultura, nós conseguimos então recurso para poder fazer essa produção audiovisual e que ficou fantástica. Termina a pandemia então, no ano de 2022, a gente coloca nas ruas a nossa 11ª parada e aí então ocupamos os espaços que nós precisamos voltar a ocupar. E para essa parada o tema foi representatividade importa. E a gente já percebeu no decorrer de todos esses anos que de fato importa realmente, né? Ter pessoas que tenham a nossa imagem, seja como nós ali, ocupando os vários espaços, é muito bacana porque a gente consegue perceber que aquele passo, aquele degrau que aquela pessoa galgou, que ela subiu, nós também podemos subir. Para esse ano a gente fecha uma série de parcerias, mais uma vez, para as nossas semanas de eventos. E a gente produz o primeiro campeonato de vôlei LGBT, organizado pela nossa instituição. Nós trazemos a Bárbara Del Canale, que é do Centro de Referência de Campinas, para fazer palestras na Franco Montoro. A Ariadne Antunes, que já participou de um BBB. A gente traz a Leonora Áquila, que todo mundo conhece, né? A Leo Áquila. A gente traz o Pietro, que já participou do Canta Comigo, da Rede Record. Então é uma galera que acaba vindo para Mogi Guaçu e vem colaborando para que a gente faça com que o nosso evento cresça cada vez mais.
Isso é muito bacana, porque a gente começa a perceber que existe um certo reconhecimento, né, por parte do nosso público e daquelas pessoas que também não são da comunidade LGBT, mas que veem o nosso trabalho ser executado. E isso é muito bacana. Fotografias falando justamente sobre o HIV, sobre os diferentes corpos, que o Beto Domingues, de Mojimirim, faz pra gente esse trabalho. A gente traz uma exposição de fotografias do Robson Duff. Então foi uma exposição fotográfica bastante impactante e muito bonita de se ver. E a gente tem as exposições de pintura, de artes plásticas, do artista plástico e arquiteto Gustavo Antunes, que é um grande parceiro nosso, está sempre com a gente também e traz trabalhos incríveis. E a gente expõe isso no Centro Cultural. Foi muito bacana. O ano de 2022 é um ano em que a gente volta com tudo realmente, trazendo muita cultura, trazendo inclusão, trazendo assuntos muito sérios, debates para a sociedade e para a nossa comunidade. No ano passado, né, a nossa última parada até então, que aconteceu no dia 17 de setembro, traz como tema políticas públicas para LGBTs, queremos por inteiro e não pela metade. E a gente acredita que já está na hora realmente de discutir esse tema. Já passou, na verdade, da hora de discutir esse tema. Os governos municipais, estaduais, federais, mas em especial de Mogi Guaçu, ele precisa começar a pensar em política pública voltada para a população LGBT, né? Ter ali desenvolvimento de ações voltadas para atender essa população, mas atender em especial aqueles que mais precisam, porque a gente tem uma parcela da comunidade LGBT que está nas periferias e que a gente vê que vive totalmente à margem da sociedade, em especial aquelas pessoas que são mais afeminadas ou aquelas pessoas que fazem esse processo de transição de gênero, né, que se identificam de fato com outro gênero e que estão nesse processo. Para essas pessoas conseguir emprego, conseguir oportunidades, conseguir respeito, sair nas ruas é extremamente complicado. E a gente discutiu então essa temática nesse último ano. Foi um ano bastante especial para a Parada de Mogi Guaçu também, porque nós ajudamos a criar, né, o Comitê Estadual de Organizações de Paradas. É um comitê que está na sua fase inicial, mas que já vem fazendo costuras políticas muito importantes. Nós temos trabalhado, né, para fazer com que algumas políticas públicas façam o caminho inverso, venham de cima para baixo, porque a gente sabe que quando nós pegamos cidades que são extremamente conservadoras ou que têm um núcleo político muito à direita, fazer com que algum direito seja preservado, garantido, apoiado, é extremamente complicado. Então a gente está trabalhando ali em todas as vertentes que a gente pode realmente para construir uma sociedade melhor para se viver. A nossa parada de 2023 foi muito interessante também, porque a gente trouxe pela primeira vez um show sertanejo. Um sertanejo com um pouco de pagode ali, veio então a Tabata Rocha, o Hugo veio cantar pra gente também, e a galera adorou, que a gente olhava para o pessoal dançando e era aquela multidão fazendo levantar poeira do chão. Foi uma parada fantástica, assim, maravilhosa, extremamente bem organizada. A gente tinha ali então, né, Túlio Teixeira, Sérgio Quintiliano, Felipe, Tadeu, Jean, as Anas, Ana Carolina, as duas meninas amigas nossas, colaboradoras, são as Anas Carolinas. Então era uma equipe trabalhando bastante, arduamente ali para fazer a parada sair. Foi fantástico essa edição. Para o ano de 2024, a data ainda não está fechada. Não está fechada até a gravação desse documentário. Eu espero que na divulgação dele eu já tenha essa data para passar para vocês. E a gente espera fazer um evento fantástico mais uma vez. Estamos fechando algumas parcerias, conversando com algumas pessoas para oferecer de novo para a comunidade LGBT, para a sociedade de Mogi Guaçu, um espetáculo fantástico. Esse documentário, Arco-Íris em Mogi Guaçu, a jornada LGBT, é muito importante por isso, por esse motivo. Então acho que a gente está fazendo um trabalho muito bacana, a gente tem se esforçado ao máximo, e é toda a organização da parada que eu digo, é toda a organização do grupo LGBT que nós temos, do Voo de Liberdade, é o Paulo que está fazendo o registro desse documentário aqui com a gente agora também, que eu agradeço. Então é um trabalho feito a muitas mãos, para que seja bacana, para que seja contemplativo, para que seja de fato um trabalho que alcance
né? Tudo aquilo que a gente precisa alcançar, que é o nosso público, que são os nossos governantes, que são as pessoas que ainda têm algum tipo de preconceito. É isso que a gente precisa fazer.